Olá para você, está começando mais um esquema de jogo nesta sexta-feira. Hoje mais um convidado especial, vem lá do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique de Paula, é treinador do futsal da cidade de Seberic, no interior do Rio Grande do Sul. Luiz Henrique, muito obrigado pela sua participação aí, uma boa noite para você. Primeiramente, apresente para o público aqui do esquema de jogo aí, agradecendo também a sua assessoria. Muito obrigado, Eduardo. Mais uma vez, te agradeço pelo espaço, te agradeço pelo convite, né? Através da assessoria da Anali, da Mais Assessoria. Pô, vai ser um prazer bater esse papo com você, né? Então, meu nome é Luiz Henrique de Paula, tenho 34 anos, né? Já sou treinador profissional desde 2017. Antes disso, trabalhei em todos os setores, né? Trabalhei tanto na base, trabalhei também com o feminino, com o universitário, então todas as fases, assim, eu pude estar sendo contemplado, né, de poder trabalhar, e isso me deu uma bagagem muito interessante. E depois disso, 2017, onde começou minha carreira propriamente dita, trabalhei no Dois Vizinhos, 2018 no Pitanga Futsal, 2019 e 20 trabalhei na equipe de Botucatu, 2021 trabalhei em Quedas de Iguaçu, e o ano passado tive uma primeira experiência aqui no Rio Grande do Sul, na equipe do Cometa, que hoje é Rodeio Futsal. De lá, acabei voltando para o Paraná, trabalhando no São Miguel do Iguaçu, uma equipe tradicional paranaense, né, onde que, com a ajuda de todos lá, atletas, comissão, nós conseguimos ser campeões paranaenses da Série Prata, que culminou com acesso, né, também para a Série Ouro. E esse ano eu tive o imenso prazer de estar voltando para o Rio Grande do Sul, trabalhando aqui na frente da equipe da FUC Seberi, onde vamos disputar, né, a Série A do Gauchão e também algumas outras competições contra as principais equipes do estado. Nessa equipe que você está hoje, que é a FUCS, é isso que você me falou no início, e é a Associação de Futsal e Cultura de Seberi. É, uma dúvida que eu tenho, assim, o trabalho desenvolvido no interior é mais difícil de captar o atleta, ô Luiz Henrique? Não necessariamente, vai muito da região que você está, Eduardo. Então, por exemplo, aqui é uma cidade que vive futsal, então aqui começaram a fomentar cada vez mais as escolinhas, né? Então a FUCS, ela está pouco a pouco colocando alguns polos, né, de escolinhas em algumas cidades assim da região, fazendo parcerias. E além disso, tem as outras equipes da região, né? Equipes que disputam a elite, também as equipes que estão na segunda divisão, na terceira divisão. Então, isso é bacana. Geralmente, cidades menores assim, que não tem tanto atrativo, o futsal acaba sendo o carro-chefe. E isso é legal porque você tem o espelho, né? Então, as crianças acabam tendo espelho onde fomentam a vontade dela jogar. Então, quando que você está em grandes centros, você compete com outras modalidades, né? Não é todas as cidades que você vai competir com várias modalidades. Tem cidades pequenas que você vai e tem duas, três modalidades tradicionais, mas geralmente o futsal ele é muito bem visto nessas cidades e é isso que é muito legal, sabe? Você poder saber que, por exemplo, às vezes um sábado você é o principal atrativo da cidade, aí cidades como aqui, que tem, se eu não me engano, aqui 12 mil e poucos habitantes, você vai ver no ginásio assim, tipo, 1.000 pessoas ali te assistindo, então acaba sendo muito significativo, sabe? Então isso valoriza muito o nosso trabalho e também a nossa profissão, que é muito legal, sabe? Você poder ver essa interação com a comunidade. Cidade de Seberi, como você falou, em torno de 12 mil habitantes, está 417 quilômetros da capital, né, Porto Alegre. Um pouco do seu trabalho aí, o que que o profissional Luiz Henrique desenvolve você falou da categoria de base, né? Categoria de base importante hoje em todas as modalidades, né, Luiz Henrique? Como é que você vê o trabalho seu aí para capacitar esses jovens e passar para frente o seu trabalho também? Pô, essa pergunta ela é sensacional, Eduardo, porque a base eu sempre passo que ela é o futuro, né? Não só do futsal, mas como de todas as modalidades, né? Se a gente não fomentar esse trabalho de base, a gente não consegue dar nossa contribuição, não só para formar atletas, mas também para formar grandes cidadãos, né? Porque o esporte, ele proporciona algumas vivências, alguns aprendizados, que isso ajuda demais na formação de caráter, na formação de várias situações que é muito importante para o ser humano.
E aqui, a princípio, eu estou à frente da equipe adulta, né, profissional, e também vou coordenar um polo desses da base, que é a Fux tem. Então, o polo que eu estarei trabalhando agora, que vai começar agora nesse mês de abril mesmo, vai ser na cidade de Cristal do Sul, que é uma cidade próxima aqui, em torno de 20 minutos daqui de carro. Então, eu vou estar indo para essa cidade 2 vezes na semana, podendo estar o quê? Ajudando nos treinamentos, podendo estar colaborando com os professores das escolinhas que lá fazem, né? E dessa forma, assim, a Fux ela dá a contribuição para a região e também ela consegue o que fomentar cada vez mais o futsal, não só para ela, mas para a região. Quanto mais forte for a região, todos crescem junto, né? E a gente vai fazendo um trocadilho aqui, o nome do programa é Esquema de Jogo. Como é que é o seu esquema, o trabalho que você desenvolve aí, principalmente vocês que estão agora na Taça Farroupilha, né? Eu vi aqui, é uma divisão de regiões, né? Vocês estão no Alto Uruguaio, é isso? Perfeito, perfeito. E A como é Taça que Farroupilha. primeiro você falar um pouco do trabalho da competição e o seu esquema, como é que você utiliza o trabalho dia a dia, por exemplo? Pô, legal, Eduardo. A Taça Farroupilha, como você bem frisou, ela é dividida por regiões. Então, tem a região nossa aqui, que é o Alto Uruguai, aí tem a região metropolitana, tem a região da Serra, tem a região norte, se não me engano. Então, são várias regiões, né, que fazem essa competição. E os campeões de cada região, e mais o campeão da Copa dos Pampas, que é outra competição tradicional aqui do Rio Grande do Sul, eles, na próxima temporada, eles fazem a Supertaça, né? Então, essa supertaça reúne os campeões. E depois disso, a gente disputa o Gauchão e a Copa dos Pampas. E o meu trabalho, Eduardo, meu esquema assim, de jogo, nada mais é do que entender o que eu tenho na mão e procurar potencializar o atleta. Então, eu sou um cara que eu gosto muito, sabe, tipo, de valorizar o produto. Eu vejo o futsal como um produto. Então, eu gosto muito de, se possível, ter a posse de bola, se possível, ter uma defesa agressiva, se possível, você ter uma bola parada bem organizada, que você possa estar sendo cada vez mais envolvente com o adversário. Então, são pequenas coisas assim que valorizam o jogo, né? Então, você entender cada fase do jogo e tentar potencializar o que você tem de melhor na sua mão. Por que que eu falo que, se possível, muitas vezes o treinador ele monta o grupo, mas algumas vezes não. Que nem no meu caso aqui na Fux, eu tive a grata surpresa de pegar um grupo muito bem montado, muito qualificado, um grupo muito trabalhador, mas que não fui eu que montei. Era um outro treinador que aqui estava, que fez essa montagem de grupo, e depois, quando que eu acabei sendo contratado, eu já peguei o grupo montado. Mas, para minha surpresa, eu já conhecia vários atletas e também os que vieram e se encaixaram perfeitamente dentro daquilo que eu acredito de jogo, dentro daquilo que eu vejo como um atrativo, né? Eu sempre falo assim, pô, eu quero que o Eduardo vá assistir o jogo da Fux, mas eu quero que o Eduardo ele sinta prazer em ver aquele jogo para que ele volte, para que ele fale assim, não, pô, é muito legal, porque o resultado, quando que você sente o prazer de ver aquela equipe jogar, o resultado ele acaba ficando em segundo plano no primeiro momento, Eduardo. Lógico que a gente vive de resultado, mas quando que você vai assistir um jogo que te abrilhanta o olhar, que você olha e você fala, nossa, que legal, que jogo bom, você vai voltar. Agora, se você vai e às vezes você não tem esse atrativo, você vê um jogo às vezes feio, um jogo às vezes onde que você não vê todas as qualidades que o jogo de futsal ele pode proporcionar, às vezes aquilo lá faz com que você não tenha tanto interesse. Então eu vejo dessa forma. Então meu esquema é tentar sempre que possível estar valorizando o produto futsal, deixando cada vez mais envolvente e principalmente, né, deixando um jogo atrativo para quem vai nos assistir. Deixa eu tirar uma dúvida agora, você como professor nessa área, técnico lá, o que que você vê de um atleta, você passou um esquema durante uma partida e ele está vendo que o jogo não está fluindo. Se ele te der uma opinião, essa troca de informação entre o jogador na quadra e você fora ajuda para o profissional, no caso seu como treinador? Pô, sensacional a pergunta, ajuda demais. Eu tive uma experiência muito boa com essa troca, até mesmo nessas últimas equipes que eu tenho trabalhado, né? Então, muitas vezes, os atletas eles têm uma visão diferente da nossa. Nós, treinadores, estamos
fora de quadra, né, Eduardo? Estamos ali, extra quadra ali, fora das quatro linhas ali, assistindo um jogo tendo um ângulo diferente. E o atleta, ele tem um outro ângulo, porque ele está dentro. Quando que é muito respeitoso essa troca, quando que o treinador, ele escuta o atleta, procurando ouvir o atleta, não esperando só a hora dele falar, mas ele ouvir realmente o atleta e saber filtrar a informação. E o contrapartida também. Quando o atleta, ele escuta o treinador, querendo realmente escutar, não querendo só o debate, fica uma troca muito interessante. Então, nesses últimos trabalhos que eu tenho tido, eu tenho sido muito privilegiado de trabalhar com grandes profissionais que me facilitou essa troca, né? Então, pô, o São Miguel, ano passado, teve alguns momentos, os atletas chegavam, passavam para mim algumas situações, como aqui também na FUX, e isso é muito bem-vindo. Como que eu te disse anteriormente, quando há um respeito, há uma situação que todos querem a mesma coisa, e isso é muito legal, porque eu sempre passo para eles assim, todos têm abertura para falar comigo, todos podem falar comigo, eu vou ouvir todos, só que eu não sou obrigado a fazer. Eu sou, eu sou obrigado, entre aspas, a poder ouvir o meu atleta, porque ele é meu principal, né, companheiro assim de dia a dia, eles que estão ali comigo na alegria e na tristeza, assim como a comissão técnica e toda a diretoria e torcida, etc. Todos que fazem parte. E daí eu sempre deixo bem claro, existe uma hierarquia. Então, se a gente puder ter essa troca bacana, mas a gente tem que entender que aqui o importante não é ninguém ser o dono da razão, é nós caminharmos com um objetivo comum, porque nós temos a mesma vontade. Se o time vencer, todos vencem, se o time for campeão, todos ganham, e contrapartida também é verdade, se perder, todos perdem. Então, não tem por que a gente deixar essa vaidade, vamos se dizer assim, tomar conta e de repente o Eduardo vem falar comigo, eu falo, não, 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 Eduardo, você não, não. Não, pelo contrário. Pô, Eduardo, o que que você está pensando? Pô, e às vezes eu estimulo o atleta a falar, porque às vezes o que que acontece? Se o atleta ele não te fala, você não sabe o que está passando, né? E, consequentemente, isso dificulta bastante, né? Então, por isso que eu acho que essa pergunta sua ela é muito boa, porque esse é um paradigma que pouco a pouco vem sendo quebrado, de que, por exemplo, o treinador muitas vezes não pode ouvir um atleta, e às vezes se a opinião dele for melhor, a ideia dele for melhor, por que não você aceitar? Por que não você ajustar? Entende? Porque o objetivo maior é o jogo e, consequentemente, o resultado. E aí, essa conexão que se cria através dessa troca, que nem você comentou, ela faz com que fortaleça cada vez mais a confiança, né? E ela acaba sendo recíproca. Está chegando no final da nossa entrevista. Ô, Luiz Henrique, agradecer mais uma vez a você, a sua assessoria, o seu tempo e disponibilidade. O esquema de jogo aqui está com as portas abertas aí para a gente debater mais. Agora, uma pergunta assim para o lado pessoal. O que que o futsal, ou o esporte, de uma maneira geral, representa para o Luiz Henrique e o que que o Luiz Henrique pode contribuir? Porque, apesar de ser uma competição, mas você também forma pessoas para a nossa sociedade. Então, para a gente encerrar essa entrevista de hoje, eu gostaria da sua mensagem aí e agradecer mais uma vez seu tempo e disponibilidade. Pô, obrigado, Eduardo. Antes de responder a pergunta, quero agradecer mais uma vez o espaço. Para mim, uma honra estar falando com você, tá? Um grande privilégio. Então, pô, estou muito feliz de estar aqui. Agradecer mais uma vez a Anali da Assessoria a Mais, agradecer o Gabriel também da GC Esportes. São pessoas que me ajudam muito, né? Então, pô, aproveitar esse espaço. E essa pergunta sua, ela é sensacional. O esporte, ele muitas vezes ele vem como a contribuição final da formação do caráter, né? Então, nós temos a nossa criação, nós temos os nossos pais, né, que fazem com que nos desenvolvemos como seres humanos, como saber o que é certo, o que é errado, e o esporte ele vem mostrar alguns valores que são de fundamental importância no desenvolvimento do nosso caráter. Saber ganhar, saber perder, saber respeitar o espaço do próximo, e isso são coisas excepcionais que só quem vivencia o esporte da maneira que muitas vezes ele proporciona, nos engrandece e nos contribui muito. E, consequentemente, também, o que eu quero deixar, eu sempre falo que eu quero deixar é a contribuição de que as pessoas elas entendam que quando que todo mundo rema para o mesmo lado, as coisas ficam muito mais fáceis. Um fardo, quando dividido, ele fica mais leve. Então, o que que eu quero mostrar é que, pô, é possível sim ser um trabalho em conjunto, é possível sim você
conseguir competir dentro de uma normalidade, o vencer a qualquer preço, eu acho que hoje em dia já não cabe mais. A gente precisa ser cada vez mais competitivo, sim, mas que a gente possa sempre estar pensando num global. Então, eu vejo que esse é o caminho. Então, o que eu quero contribuir é isso, é deixar um legado, deixar que as pessoas ela entendam que todos são importantes, todos precisam dar o seu máximo diariamente, que o trabalho sempre devolve, né? Então, o trabalho ele devolve, então eu acredito muito nisso, espero poder deixar meu nome marcado no futsal, para que eu possa daqui a pouco ter filhos, netos e tudo mais, e alguém olhar e falar assim, pô, seu pai, seu avô, seu tataravô, não importa, foi uma pessoa boa, foi uma pessoa que competitiva, mas principalmente leal. Então, esse aqui que a gente mais quer. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Eduardo. Eu que agradeço em nome da equipe do Esquema de Jogo, agradecer também a sua assessoria, a Ana Lee, que pôde proporcionar esse momento aqui, que a gente pôde conhecer um pouco do trabalho do Luiz Henrique de Paula, da cidade de Seberi, no interior do Rio Grande do Sul. A Fux, né? Isso, eu A sou Fux. paulista, mas que Ah, você é trabalho paulista? Desculpa perguntar, de qual cidade? Eu sou paulista, eu sou nascido e criado na cidade de Matão, interior de São Paulo, mas resido em Botucatu com minha esposa desde 2019. Tá certo, um abraço. Qual que é o nome da sua esposa? Tem que falar, viu? Porque senão dá problema em Tem que casa, falar, é. tem que falar para a patroa, né? Mandar É. um beijo até aqui para a Águida, que tá, sem dúvida nenhuma vai estar nos assistindo aí, prestigiando também. Tá bom, obrigado, Luiz Henrique. O esquema de jogo desta sexta-feira fica por aqui. Até a próxima.